O ano de 1986, mesmo ano em que lançou o filme Top Gun, se formava, saía como uma mulher que dominava a arte do combate, formada pela Força Aérea Americana, a Nicole Malkovich. E essa moça, que até então passou por todos os desafios, assim como para quem já estudou a história das Navy SEALs, ela passou por todos os desafios de formação, principalmente num ambiente onde é, na sua maioria, formado por homens. E apesar de todos os desafios que ela passou, ela fala que o maior desafio que ela teve foi em 2005. Então você percebe que a formação dela foi em 86 e só em 2005 é que ela teve o primeiro convite dela para que ela pudesse participar de uma seleção que é considerada a seleção mais acirrada americana na área das Forças Armadas e principalmente na área da aviação, que é para você participar de uma seleção para ser uma das aviadoras a compor o grupo dos Thunderbirds, que é um grupo de demonstração como aqui no Brasil a gente tem o EDA, né? Ou mais conhecido como a Esquadrilha da Fumaça. Só que o que ela fala que foi o mais desafiador? Apesar de todas as provas que ela passou, apesar dela ter que demonstrar uma proficiência na área da pilotagem, ter exímia qualidade como líder, poder ter todo o domínio nas áreas de habilidades com lidar com pessoas e gestão de equipes, para criar equipes de alta performance, ela fala que o mais desafiador para ela foi quando ela finalmente passou em todas as provas, foi aprovada, foi escolhida como a primeira aviadora, a primeira mulher americana a conseguir entrar no que seria a Esquadrilha da Fumaça Americana, né, os Thunderbirds. E aí no dia que ela foi finalmente colocar a mão no avião, um F-16, que se vocês quiserem depois é só vocês pesquisarem o tipo da aeronave, são 6 aeronaves que voam uma colada na outra, com uma distância de menos de meio metro, é algo em torno de 40 centímetros, onde a cabeça de cada aviador fica da asa do outro avião, tamanha é a precisão e a coordenação necessária para conseguir. Ela se surpreendeu justamente com o fato de que o coronel aviador que estava recebendo ela ao time, na hora que ela foi partir na direção do avião, ele falou assim: não, não, peraí. Nesse momento você não vai direto para o avião, você tem todo um protocolo para fazer. E ela falou: e qual seria esse protocolo? Ela falou: você precisa conhecer todo o time. Ah, os 6 aviadores, eu já estudei sobre todos esses 6 aviadores. E aí o que aconteceu? Ela percebeu que esses 6 aviadores não eram só a parte do time que ela precisava conhecer, que a liderança, a integração e o nível de excelência para entregar o que eles entregavam, era necessário que ela conhecesse as 125 pessoas que faziam parte disso. Era necessário que ela conhecesse as 25 especialidades que cada um deles tinha, que não era a habilidade da pilotagem, mas sim outras áreas de formação. Era necessário que ela conhecesse os filhos, as esposas, aonde eles frequentavam, o que eles faziam, o que eles gostavam, para que gerasse algo que eu já vou dar um spoiler que o colega vai falar e o quarto palestrante vai falar, que eu vi que ele vai falar alguma coisa sobre Simon Sinek, e Simon Sinek chama isso do círculo do pertencimento. Traduzindo para vocês, quando ela tomou a decisão de entrar numa força como essa, ela imaginou que o que ela precisava para ser um as, para ser uma aviadora de sucesso, seria ela ter tudo que se conhece como a arte do combate que você viu nos 2 filmes do Top Gun, 2 filmes de altíssimo sucesso, mas que na verdade o pertencimento é o que realmente era necessário. E isso me faz entender que o líder, acima de tudo, ele tem que ter uma tomada de decisão que entregue excelência, mas a coragem de dar continuidade nisso e não simplesmente ser aquela pessoa que vai trabalhar somente com o mandar ou fazer uma gestão de pessoas no cargo que está ocupando. Então, como já foi falado, sou Fabrício Moresco, neuroaviador, voei mais de 147 países, consegui finalmente ter uma formação pelo ITA, fiz essa formação nas áreas de neurociências cognitivas por a mesma universidade do professor Chavalli, inclusive ele foi meu orientador nos Estados Unidos. Mas o mais importante não são os níveis de formação, são o que me levou a ir para o ITA e o que me levou
aí para fazer essa formação. Foi justamente os desafios que eu encontrava no corporativo, o desafio que eu encontrava, onde eu via muitos chefes, muitos gestores e poucos líderes. E uma falta de predisposição para que se mentore, para que se prepare novos líderes, para que eles possam ter essa coragem de fazer algo diferente. E por falar em coragem, queria chamar a atenção de vocês em um grupo MAGE, que é um grupo que tem se destacado no país há muitos anos, mas principalmente agora de 2010 em diante, o grupo MAGE passou a se destacar por uma área que eles viram valor e que está agregando valor numa das áreas mais valorizadas do Brasil mundialmente, que é o agro. Então, não só pelo plantio, não só por investir, não só por propagar a importância do Brasil, mas também por ter sido o primeiro que teve a visão e a coragem de criar um aeroporto, o Aeroporto Bom Futuro, que foi criado em Cuiabá, para poder abrigar todas as aeronaves executivas que tinham a necessidade de acessar aquele lugar. E assim como o Aeroporto Catarina aqui em São Paulo e vários outros, isso foi crescendo e isso tem a ver justamente com o que cada um de nós pode fazer para mudar isso. Só que ao contrário da história da Nicole, eu quero contar a história para vocês da segunda mulher. Então não foi só uma mulher, foram duas mulheres que conseguiram vencer toda essa bateria e ela se tornou a segunda mulher a ser escolhida como uma líder dos Thunderbirds, que é a Macy, mais conhecida como Macy, mas o nome dela é Michelle Cohan, Michelle Cohan, se preferir. E o diferencial dela é que o que ela conta da história dela é muito mais as dificuldades, os desafios, a complexidade que teve para ela chegar onde ela chegou. E ela fala que o sonho dela era ser uma agente do FBI. E no processo de se tornar uma agente do FBI ia ter um encontro do lado de uma base aérea. E ao ir até essa base aérea, ela presenciou a decolagem de um F-16, utilizando um sistema que, depois vocês procurem isso, é bem fácil de encontrar vídeos, com o avião utilizando um negócio chamado pós-combustor. Como o nome mesmo já diz, ele depois de toda a queima dos gases do avião, ele tem uma queima muito forte, que propicia uma propulsão muito mais forte, para que o avião faça decolagens rápidas e manobras rápidas, e ganhe altitude assim com muita facilidade. E o que chamou a atenção dela foi justamente essa vontade de fazer parte disso e poder pilotar aviões com essa característica. Só que aí ela fala que o sonho dela nunca foi esse. Naquele momento, como o Chavalha falou aqui, ela teve uma condição de uma experiência muito intensa que gerou um fator emocional com disparo de dopamina de uma forma que tocou diretamente no núcleo accumbens dela, que é o núcleo de recompensa, e fez com que ela despertasse para aquilo e acreditasse que ela conseguiria chegar lá. Só que, durante todas as histórias que ela conta, ela não conta a história de sucesso de ter conseguido chegar lá, dos tempos que ela passou, das dificuldades num grupo, como eu já falei, formado principalmente por homens. Mas as vezes que ela encontrava com ela mesma e percebia que ela não tinha se livrado da síndrome do impostor. Às vezes que ela chorava sozinha e achava que não ia conseguir. Às vezes em que ela acreditava que ela não deveria estar lá. E num ambiente de muita dúvida, ela percebeu o seguinte: a posição que foi assignada para ela é a posição chamada de solo 5. É a posição que você voa a maior parte do tempo de cabeça para baixo. Mais ou menos como aquela frase famosa do Tom Cruise, né, na figura do Maverick, onde ele fala "because I was inverted", e um monte de gente usa isso como uma expressão icônica no mundo. Por quê? Porque todo mundo achava um absurdo ele estar naquele tipo de manobra que requer um grande G estando de cabeça para baixo. E como que ela visualizou isso para aplicar na liderança? Ela falou: eu vou me tornar precursora não só em fazer palestras como a Nicole, mas em propagar para as mulheres e para outras pessoas que hoje buscam se tornar líderes, que eu também já fui uma pessoa que não tinha coragem de liderar, coragem de me posicionar, coragem de treinar pessoas, coragem de mentorar pessoas para que elas possam chegar em posições de destaque. E aí ela começa a contar que esse movimento de girar para ficar de cabeça para baixo foi justamente o que ela utilizou como o que a gente chama, por exemplo, de a chave da virada,
foi o que ela chamou de inversão da condição que ela tem. Então ela começou a reverter, ela inverteu. O que ela via como medo, ela transformou em coragem. O que ela via como algo que fosse impossibilitador, algo que fosse, como a gente estuda, né, no comportamento humano, aquela questão do fight, flight, freeze, é você, em vez de congelar, você resolver encarar os seus problemas. E aí ela conta justamente todos esses desafios em todas as fases que ela passou. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque a minha trajetória foi muito parecida com isso, como vocês veem nessa apresentação. Só que uma delas foi marcada pelo medo, a outra foi marcada pela alegria de voar. Então, juntamente com o Chavale, a gente desenvolveu um trabalho 2 anos atrás, que durou bastante tempo de pesquisa, onde a gente utilizou o Face Reading como sendo uma das opções de análise de dados, juntamente com o Eye Tracking. E aí, com isso, tendo o Eye Tracker e o Face Reading, a gente conseguiu fazer um mapeamento em condição real de pilotos do mesmo nível delas, que são pilotos de linha aérea, que esses pilotos se colocaram numa condição parecida com aquela do TAM 3054, que é uma das condições mais conhecidas, uma aproximação em Congonhas, com chuva, com ventos, com turbulência, e aí eles tiveram que tomar decisões em cima disso. Foram colocadas 5 condições para eles, que são condições bastante conhecidas, para as quais eles foram treinados e que eles deveriam tomar decisões sob pressão exatamente como elas, só que não de cabeça para baixo. E aí o que foi constatado? Foi constatado que em 56% desses pilotos estavam sob efeito da emoção tristeza e 28% desses pilotos estavam sob efeito da emoção raiva. Das 6 emoções que são mapeadas pelo programa, dentre as 7 que o Paul Ekman mapeou e estudou e colocou dentro de um sistema chamado FACS, que é um sistema reconhecido mundialmente, inclusive pelo FBI, para fazer as análises de microexpressões faciais, essas 2 emoções foram as que ficaram mais presentes em todo o processo. E aí, com isso, o que eu posso trazer para vocês como grande diferencial que você pode utilizar na tua liderança, seja na liderança de equipe, seja numa área como a aviação, como uma área altamente acirrada, ou na área de gestão, é você perceber o quanto o comportamento humano ainda faz a grande diferença, seja ela por uma questão de pertencimento, seja ela por uma condição de você ter a coragem de treinar pessoas e preparar pessoas para chegarem lá. Porque se esses pilotos hoje pudessem passar por um processo onde você utilizasse esse sistema, um sistema de mapeamento facial, ou para você, para gestores, para CEOs, ou para, vamos dizer, para alunos, por exemplo, você poderia entender mais profundamente como está sendo o tipo de emoção que está presente naquele momento e poderia mapear antecipadamente como que essa pessoa iria poder se comportar em condições de tomada de decisão sob pressão. O que eu deixo como uma última mensagem para vocês é: tenham a coragem, assim como essas meninas tiveram e outras pessoas, de mentorar pessoas. Se transformem em líderes de outros líderes. Hoje nós estamos tendo uma deficiência não só no Brasil, mas no mundo, de formação de líderes para que possam formar outras pessoas. Eu percebo isso não só na aviação, mas várias outras áreas, onde as pessoas estão se desconectando, as pessoas não querem ser mais professores, as pessoas não querem mais ser instrutores, elas não querem mais mentorear pessoas, investir no treinamento. E como vocês viram, tanto na condição da Michelle como da Macy, as duas tinham os seus medos quando começaram, mas porque tiveram um bom mentor, um bom treinador, elas conseguiram chegar no nível que chegaram. Agradeço muito a oportunidade e desejo a todos que se tornem grandes líderes, assim como eu me tornei durante essa trajetória.